Vitor vai ser o portador das boas novas do Senhor para nós essa manhã. Amém? Então se prepare aí, meu irmão, que o seu coração esteja quebrantado para ouvir a voz do Senhor. Amém? Vamos orar aqui. Senhor, em nome de Jesus, eu quero, em primeiro lugar, te agradecer pela vida do Vitor, Senhor. Quero te louvar, Pai. Um jovem, Senhor, que tem colocado a vida dele diante de Ti, Senhor, para receber de Ti os Teus ensinamentos, para aprender. E eu sei, Senhor, por aquilo que o pouquinho que eu conheço do Vitor, eu sei que o coração dele, Senhor, está cada vez mais com vontade de parecer contigo, Senhor. E eu sei que essa palavra que ele vai trazer hoje, já passou por ele e já tem transformado a vida dele. E eu peço a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo use ele, Senhor, para quebrantar o nosso coração. E que esse quebrantamento, Senhor, abra lugar para o Teu Espírito Santo agir na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Peço que o Senhor guarde ele, Senhor. Guarde a Rafa, guarde a sua família, Senhor. Os livre de toda a retaliação do inferno, Senhor. E que ele possa ser a Tua boca para nós nessa manhã, Senhor. Que ele seja o Teu mensageiro, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Graça e paz seja com todos, amém? Muito bom estar aqui com vocês, sempre muito grato por poder compartilhar o Evangelho com vocês. Abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 24, versículo 45. Obrigado. Nesse domingo a gente vai dar continuidade à série que nós temos acompanhado com o Fernando, com o Cláudio. O Hélio também, né, deu sequência à série. Como que está exatamente o nome dessa série? Como Jesus viveu e como nós devemos viver isso? Exatamente. Eu estava meio confuso sobre qual era o título exato. E a gente vai dar continuidade. Mateus 24, versículo 45. Jesus diz assim: sabemos que o empregado fiel e inteligente, que o patrão encarrega de tomar conta dos outros empregados para dar a eles os mantimentos no tempo certo. Feliz é aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Mas se o empregado for mau, pensará assim: o meu patrão está demorando muito para voltar. Então começará a bater nos seus companheiros, e a comer e a beber com os bêbados. E o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera e na hora que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e o condenará a ir para o lugar onde os hipócritas vão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Amém? Irmãos, domingo passado, o Hélio compartilhou sobre
esperarmos a volta de Jesus, né? Sobre o anseio pela segunda vinda de Cristo. E ele falou como isso implica em nossa vida, né? Quais serão os feitos de Jesus, do seu juízo, da Nova Jerusalém, do fim de toda a dor. E falou que esse é o anseio cristão, porque de fato é, né? O que fundamenta e enche o nosso coração de alegria como cristãos é essa promessa. É o consolo de que Jesus voltará. Então isso baliza a fé do cristão. É nisso que a gente está fundamentado. É isso que tem que nos encher de esperança, de alegria, de fé, de ânimo, de consolo. Existe um consolo para nós, que é o retorno de Jesus. Então Jesus ele faz um convite para nós, ou uma convocação até. Jesus nos convida a aguardar a sua vinda. E essa espera, ela não pode ser uma espera passiva. Ou seja, não é só esperar sem fazer nada, de forma ociosa, como alguém que só está ali, estou esperando acontecer. Na verdade, quando Jesus faz esse convite, ele está nos chamando para um trabalho, e um trabalho junto com ele. Então, quando o Hélio estava falando aqui no domingo sobre esperar Jesus, eu tenho uma notícia para você. Ele não estava falando para você esperar como alguém que senta e fica, ó céus, ó vida, não vejo a hora de Jesus voltar e acabar com as maldades do mundo e destruir as pessoas malvadas e destruir Satanás, porque ele vai chegar. Então vamos esperar aí, pessoal. Vamos ficar esperando aí que ele está vindo. Não é desse tipo de espera que a gente está falando. A gente está falando de uma espera ativa, de uma espera que precisa causar algum tipo de comportamento, de ação, de atitude e de mudança. Porque muitas vezes eu vejo alguns cristãos falando sobre a volta de Jesus e parece que ele se exclui do que vai acontecer. Parece que ele é um mero espectador daquilo que vai acontecer. Então parece que Jesus vai voltar e ele vai ficar de braço cruzado vendo assim, tudo acontecendo assim, os cavalos, né, do Apocalipse passando, tudo acontecendo, pau quebrando, e ele assim, ó, caramba, rapaz, né, que Jesus voltou. E você viu o que está acontecendo? Não é isso que vai acontecer. A gente está incluído dentro desse evento que é a volta de Jesus. Mas não só inclusos como alguém que vai ser julgado, como alguém que vai receber a salvação, como alguém que vai ser encontrado por Jesus, a gente já é participante da vinda de Jesus. E é esse comportamento que a gente tem que ter. É uma espera ativa. É uma espera como alguém que, por exemplo, se você vai viajar, né? E você está esperando a hora ali de entrar no avião, está esperando a hora de pegar o ônibus, de ir para o carro. Você não fica só esperando, principalmente família, né? É toda uma movimentação ali, né? Pega isso, pega aquilo, faz isso outro, manda o outro pegar ali, prepara o carro, prepara as malas, prepara as coisas. Então, não é uma espera passiva. É uma espera ativa. É uma espera de alguém que está fazendo alguma coisa. E esse é o convite de Jesus. E por meio da forma como o próprio Jesus andou, ele vai nos ensinar isso. Que a nossa espera é um trabalho. A nossa espera é uma obra. É algo sendo feito. E claro que Jesus não vai ficar só nas palavras, né, gente? Jesus, na forma como ele andou, ele vai nos ensinar a andar. Jesus quer nos ensinar a trabalhar. Jesus quer nos ensinar a aguardar a sua vinda com a postura correta.
Jesus quer nos ensinar a ser servos. Por isso que ele compara a sua vinda ao de um patrão que confia a sua propriedade a um servo. Jesus não faz essa analogia em vão. Ele está dizendo, com todas as palavras, o reino de Deus é como um homem, como um patrão que sai e confia a propriedade aos servos. Então ele está literalmente falando que nós devemos ser como servos. Mas ele nos ensina não só por meio de parábolas ou daquilo que pregou. Jesus é o próprio servo. Jesus foi o próprio servo. Abra em Isaías 53, 11. Vai ter bastante Bíblia, tá, gente? Vamos ler do versículo 10, que é melhor. 10 e 11. Isaías, capítulo 53, versículo 10 e 11. Diz assim: O Senhor Deus diz: Eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer, e ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados. E por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Eu queria ler com vocês o versículo 11 também, na versão Almeida Revista. Diz assim, o versículo 11 só: Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles sobre si. Amém? Então, eu queria deixar uma curiosidade aqui. Esses capítulos de Isaías, dos 50 aos 50 e poucos ali, eles são conhecidos pelas profecias que falam acerca do servo sofredor. E quem era esse servo sofredor? O próprio Jesus. Uma das descrições que Jesus tem é a de servo. Ele mesmo se define como um servo, mas as profecias antigas já apontavam para Jesus como um servo sofredor. E esse versículo 11 de Isaías está falando exatamente disso, de um penoso trabalho. E que trabalho é esse? É a obra da crucificação, é a obra da cruz. É a encarnação de Cristo entre nós e a forma como ele caminhou e andou. Jesus foi traído, humilhado, excluído, desprezado, crucificado e depois ressuscitou. Esse foi o trabalho de Jesus. Não só isso, durante a sua jornada aqui, ele pregou o evangelho, ele consolou os oprimidos, ele libertou cativos, ele curou os enfermos. Então Jesus estava aqui trabalhando. Jesus foi como um filho que obedeceu ao Pai. O Pai entregou a ele uma missão, um plano. Deus tinha um plano. E qual o papel de Jesus enquanto filho? Executar esse plano, executar um trabalho, um serviço. Então, quando Jesus está falando sobre sermos como servos, ele não está falando de algo que ele não experimentou em si. Ele não está falando de algo que ele só veio aqui para anunciar. Jesus está falando daquilo que ele viveu, do exemplo que ele deu para nós. Um servo sofredor. E era necessário
que Jesus fizesse isso, para que se cumprissem as profecias. Era necessário que Jesus carregasse sobre si esse título. Então não é em vão o que a gente vê Jesus fazer entre os discípulos e entre o povo do seu tempo. Ele precisava que as palavras das Escrituras fossem cumpridas. E ele assumiu para si essa responsabilidade. Ele obedece de forma diligente e mesmo que por meio de sofrimento, Jesus tinha como seu trabalho padecer por nós, a fim de nos dar a vida eterna. Depois de cumprir o seu trabalho, e enquanto cumpria o seu trabalho, o próprio Jesus, ele afirma essas coisas. Abra em João capítulo 5. A gente vai ler do versículo 1 ao 17. João capítulo 5, versículo 1. Diz assim: Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Bet-Zatá. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados, paralíticos. Esperavam o movimento das águas, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque depois disso sarava de qualquer doença. Que eu vou abrir uma aspas, tá, gente? Não é certeza absoluta que isso exatamente acontecia. Era como se fosse um conto popular da época. Era uma crença que eles tinham, tá? Entre eles havia um homem que era doente. Fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: Você quer ficar curado? Que pergunta, né? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: Levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Por isso, os líderes judeus disseram a ele: Hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama neste dia. Ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue a sua cama e ande. Eles perguntaram: Quem é o homem que mandou você fazer isso? Mas ele não sabia quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele: Escute, você agora está curado. Não peque mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus quem o havia curado tinha sido Jesus. Então eles começaram a perseguir Jesus porque ele havia feito essa cura no sábado. Então Jesus disse a eles: O meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. E porque ele disse isso, os líderes judeus ficaram ainda com mais vontade de matá-lo, pois além de não obedecer à lei do sábado, ele afirmava que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Irmãos, o próprio Jesus deixa claro que ele estava fazendo entre nós um trabalho. E que ele fazia isso porque era o que o próprio Deus ainda estava fazendo. Ou seja, Jesus está trabalhando porque Deus está trabalhando. Existe uma obra, existe um plano acontecendo, um plano eterno, do qual nós fazemos parte.
E quando Jesus diz isso, ele está querendo dizer que a obra de cura, as obras de pregação do evangelho, as boas obras feitas aos oprimidos, aos pobres, elas são um trabalho que está sendo realizado pelo próprio Deus. E Jesus era esse servo cumprindo esse trabalho. Um detalhe interessante é que no sábado, em tese, para os judeus, você não pode trabalhar. Você tem que ficar só descansando, porque Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou, que era o sábado. Então a gente tinha que descansar também para os judeus. Só que não era ao pé da letra isso, ou seja, se você vê alguém sofrendo, passando necessidade, se você vê alguém à beira do caminho precisando, mesmo que fosse um sábado, você tinha que ajudar a pessoa. Só que o judeu achava mais importante cumprir a lei e deixar a pessoa sofrendo. O que Jesus está dizendo é: vocês não entenderam a lei. Vocês não entenderam. Jesus está ali ensinando para os judeus a forma correta de lidar com a lei. E dizendo que o trabalho que devia ser feito era mais importante do que o descanso. Porque senão seria uma contradição. Porque era ordenança cuidar dos órfãos, das viúvas, daqueles que precisavam. Como você ia ver isso, mesmo que fosse no sábado, e não fazer? Então Jesus está ali dizendo que o que ele faz é um reflexo do que Deus está fazendo. Gente, Deus é um trabalhador. Deus é alguém que está o tempo inteiro trabalhando. E a gente tem que ver isso e tomar para nós como um exemplo. Nós precisamos olhar para Deus e ser o reflexo daquilo que Deus é. E Deus é um trabalhador. Nós precisamos ter como característica, como virtude, porque quando Jesus ensina isso, quando Jesus trabalha, quando Jesus se coloca como servo, ele está dizendo que isso é uma virtude divina. Ele está ensinando para nós uma virtude de Deus. Então nós temos que entender que, como um cristão, o trabalho precisa ser em nós uma virtude. O serviço precisa ser em nós uma virtude. Amém? E Jesus, ele prega sobre o trabalho. Jesus vive como um trabalhador. E Jesus está formando trabalhadores como ele. Abre em Mateus 10. Mateus, capítulo 10. Mateus não, perdão, irmãos, estou doido. É Marcos, tá? Marcos 10. Marcos 10, versículo 35. Diz assim: Depois Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça para vocês? Perguntou Jesus. Eles responderam: Quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à direita e outro à sua esquerda. Jesus respondeu: Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? Eles disseram: Podemos.
Então Jesus disse: de fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com que eu vou ser batizado. Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou esses lugares, e Ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos, ou servo. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Irmãos, Jesus está formando trabalhadores como eles. Nessa passagem, Jesus exorta os discípulos e ensina uma coisa: no reino de Deus, a lógica é invertida. O reino de Deus, ele não é formado por pessoas que dominam pessoas. O reino de Deus não é formado por pessoas que desejam altas posições, que desejam altos títulos, cargos importantes, para que eles possam dominar e mandar em pessoas. O reino de Deus é formado por servos, por pessoas que desejam ser servas. Essa é a lógica do reino de Deus. Jesus está dizendo que no reino dele não há como pessoas que desejam ter poder nas suas mãos entrarem. Essas pessoas não são as pessoas importantes do reino de Deus. No reino de Deus, as pessoas importantes são as que estão interessadas em servir. E muitas vezes, irmãos, porque a igreja é o reino de Deus, a gente pensa que dentro da igreja, a gente precisa ter um alto título, um alto cargo para a gente ser alguém. A gente precisa estar em destaque. A gente precisa estar aqui, ó. Tá aqui, nos holofotes. Porque aí sim a gente vai ser alguém. Aí sim a nossa voz vai ser escutada. Aí sim eu vou ser relevante. Aí sim o que eu faço vai ter diferença. Mas enquanto eu não estou lá na frente, enquanto não me chamam de pastor, de presbítero, enquanto não me chamam de levita, eu vou ficar aqui sentado. Eu vou ficar aqui de boa, só esperando. Porque é isso que crente faz. Crente espera a volta de Jesus. Gente, é isso que Jesus está falando aqui? É isso que Jesus está procurando? É esse tipo de gente que Jesus está formando? Não, não é. Jesus procura pessoas interessadas em servir os outros. E aí, desculpa, gente, eu vou ser um pouco duro aqui. Mas é necessário, né? O evangelho, ele tem essas etapas, né? Ele é duro e depois ele conforta, tá bom? Você sabe por que tem cadeira vazia aí do seu lado? Só chuta por quê? Tenta pensar. Por que será que as cadeiras estão vazias? Né? Obviamente, o primeiro motivo é porque não tem ninguém nela. Né? O segundo motivo é... A gente tem que pensar por que não tem ninguém aí. Porque muitas vezes, irmãos, a gente é o crente que espera. Esse é o problema, a gente está esperando. Eu vou lá para a igreja domingo
esperar. Esperar Jesus. E muitas vezes a gente age como alguém que não está incluído no serviço. Muitas vezes a gente age como alguém que não foi chamado para ser um trabalhador. Aí a gente entra na igreja e fala: nossa, como essa igreja está vazia. Nossa, como a igreja poderia ter isso e aquilo. Nossa, como a igreja poderia fazer aquilo. Eu já falei assim, bem que a igreja poderia fazer assim e assado, né? Bem que a igreja poderia ter mais isso e mais aquilo, né? E eu estou sentado, esperando. Porque crente espera Jesus. É o que crente faz. Irmãos, Jesus não quer formar esse tipo de pessoa. Sabe por quê? Se Jesus está formando pessoas parecidas com Ele, e Jesus é um trabalhador, logo pessoas parecidas com Jesus são trabalhadoras. É uma questão de lógica. O reino de Deus, a igreja de Jesus, ela não é formada por pessoas esperando ser servidas, com pessoas aguardando que outras lavem seus pés, que outras vão nas suas casas. Porque senão a lógica fica complicada. Tipo assim, eu vou dar um exemplo. Se o Cláudio está esperando que eu vá cumprimentar ele, e eu estou esperando que o Cláudio venha me cumprimentar, a gente vai se cumprimentar? Agora pensa uma igreja formada de pessoas assim, uma esperando isso e a outra esperando isso também. Vai acontecer alguma coisa, gente? Então, sabe que a cadeira está vazia? Porque você está esperando o evangelista convidar pessoas para vir para a igreja. E é bem provável que às vezes o evangelista também espera que você convide pessoas para vir para a igreja. Então aí fica todo mundo fazendo o quê? Esperando. Mas esperando do jeito errado, gente. A gente está entendendo esperar a volta de Jesus errado. Nós esperamos Jesus trabalhando pelo seu reino, trabalhando por sua vinda. João Batista era conhecido como um profeta. E nas Escrituras, ele se define como alguém que estava esperando Jesus, né? João Batista estava esperando Jesus. Mas como João Batista estava esperando Jesus? A gente cantou aqui hoje. Cantamos hoje. A gente cantou a história de João Batista. Estou preparando um caminho. E essa deve ser a nossa postura. Preparar o caminho para a volta de Jesus. Preparar o caminho para o reino de Jesus. É isso. Jesus está formando servos. Pessoas que querem ser os primeiros a servir e não a ser servido. Irmão, você acha que é... vou abrir meu coração aqui, tá, Fernando? E Cláudia. Eu acho que toda a igreja deve ter uma boa pregação. Converso isso com vocês, né? É um das coisas que a gente mais conversa quando tá junto. Eu acho. Qual que é a minha postura? Eu vou ficar, Fernando, vamos contratar bons pregadores. Fernando, vamos chamar o Theo Hayashi para pregar aqui, o Davi Lago. Vamos chamar o Hernandes Dias Lopes, o Augusto Nicodemos. Vamos pagar para eles, a gente precisa. Não, o que eu faço, gente? Eu estudo, eu leio livro, eu ouço pregação, eu converso com os meus amigos
E eu falo, Fernando, eu acho que eu tenho algo a contribuir. Eu estou aqui, eu posso pregar. Talvez fique bom, talvez. Pode ser. Vocês estão entendendo, gente? Eu queria que o louvor fosse melhor. Eu te faço um convite. Vem. O pessoal às vezes quer entrar no louvor. É legal. Eu quero ser um levita do Senhor. Você quer nada. Você quer mostrar que você canta bem, rapaz. Ou que acha que canta bem. Aí quando alguém vem para as audições, porque agora tem audições, que a pessoa acha que é assim, eu posso entrar, eu acho legal cantar. Tá bom. Aí tem a audição, que é um teste para ver se você tem o mínimo, né, para cantar. Porque senão você pode cantar. Aí, onde vocês estão? Todo mundo canta junto. Não tem problema. Mas aí quando chega a audição, aí fala, nossa, mas vocês fazem teste? E sábado de manhã você tem que estar aqui para ensaiar também, tá bom? E domingo de manhã você também tem que chegar aqui mais cedo também. E durante a semana você precisa ficar ouvindo músicas que se você não conhecer, você tem que aprender elas. E se você toca instrumento, na semana você tem que ouvir a música para tirar. Você tem que estudar. Aí a pessoa já faz, nossa, pensando bem. Mas vocês estão me entendendo, gente? É um trabalho. É um trabalho. Que não é só sentar aí, que eu amo também. É tão gostoso sentar. E hoje eu estava tão feliz ali, sentadinho, louvando ali. É tão gostoso. É maravilhoso. É tão gostoso só ouvir a pregação. É maravilhoso. Mas a igreja não é isso. E eu não estou falando da igreja, a nossa igreja só aqui individualmente. Estou falando da igreja de Jesus Cristo. A igreja universal, católica. A igreja do Senhor. Ela não é um povo espectador consumindo de pessoas que acham que sabem fazer alguma coisa. A igreja é uma reunião de pessoas que querem trabalhar para o avanço do reino de Deus. E se você não entender isso, você compromete a identidade da igreja. E aí as igrejas ficam cada vez mais vazias, com menos gente, com pregações horríveis, com louvores horríveis, com tudo horrível. Porque todo mundo quer consumir, mas ninguém quer servir. Todo mundo quer participar de uma reunião cheia. Quem não gosta de uma igreja explodindo, estrondando? Mas ninguém quer ir para a rua passar vergonha, entre aspas, porque o evangelho não é vergonha, mas passar vergonha e convidar pessoas. Ninguém quer. Eu sei disso, eu já fui de outras igrejas, gente. Eu lembro que na minha primeira igreja tinha evangelismo e quase todas as vezes era eu e o pastor no evangelismo. Mas ninguém. Ou às vezes só o pastor, às vezes nem eu estava. Toda vez que ele me encontra, ele fala, eu lembro dos nossos evangelismos. Só eu e você naquela esquina. Abre em Mateus 9, irmãos. Agora é Mateus mesmo, tá? Mateus 9, versículo 35. Diz assim, Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidade e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos,
A colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Irmãos, Jesus não só pregou, Jesus não só foi um servo trabalhador, era o anseio do coração de Jesus. E os anseios do coração de Jesus são os mesmos anseios do coração de Deus Pai. É a mesma coisa. Jesus está dizendo: peçam ao Pai para que enviem mais trabalhadores. Para que façam o trabalho, para que façam a colheita. Gente, é um desejo do coração de Jesus encontrar mais trabalhadores e não mais esperadores apenas. Amém? Abre em João 14. O João 14 é para animar um pouquinho, tá? Espero que anime. João 14, 12 diz assim, é Jesus falando: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. Irmãos, você crê em Jesus? E Jesus falou que quem crê nele fará as mesmas coisas que ele, e até maiores do que ele fez. E não no sentido de ser mais poderoso que Jesus, tá, gente? Vou dar só uma explicadinha. Esse sentido aqui é de que Jesus alcançou certa quantidade de pessoas na sua vinda terrena. Nós vamos expandir o seu reino. Nós vamos encontrar mais pessoas. Então a nossa obra será maior do que ele fez aqui, tá bom? Não é que a gente é mais top que Jesus, gente. É só de que a gente foi incumbido de uma obra muito maior do que ele fez no tempo dele, tá bom? Mas isso é bom, isso deve animar. Nós temos sobre nós a capacidade, a responsabilidade de cumprir uma obra ainda maior do que Jesus fez. E nós fomos convidados para isso. Por quê? Porque nós cremos. Jesus está falando: quem crê fará. Quem não crê, não fará. É simples assim. E como isso vai se dar na prática? Vamos lá para Mateus 24. A gente não precisa ler, porque a gente já leu no começo. Mas deixa abertinho aí para você ir conferindo conforme eu falo aqui. Nessa parábola, que foi o que a gente leu no começo de Mateus 24, sobre o servo fiel e o servo infiel, Jesus compara a sua vinda com a de um patrão que confia os cuidados de sua propriedade a dois tipos de servos. E não dois servos diferentes. É o mesmo servo, mas com dois tipos de atitude. E eles ficam responsáveis por cuidar dos servos e da propriedade. Se ele cuidar bem das coisas que foram confiadas, o patrão vai retornar e vai encontrar ele fazendo. Jesus dá esse detalhe. Quando o patrão retornar, ele vai encontrar ele fazendo as coisas que lhe foi ordenada. Então ele vai ter uma recompensa. Gente, se o patrão vai encontrar ele fazendo as coisas, significa que ele vai estar trabalhando. Ele vai estar fazendo aquilo que foi ordenado que ele fizesse. Esse é o servo bom. Esse é o servo fiel. Já o servo mau, quando o patrão retornar, ele não vai ser encontrado cuidando das coisas.
ele vai ser encontrado batendo nas pessoas. Aqui a gente pode entender por abusando da autoridade que ele tem, e bebendo e curtindo a vida. E aqui não é só no sentido beber literalmente. A gente pode encarar isso, inclusive para a gente que é crente e não bebe, né? A maioria, pelo menos, vai dizer assim, não bebo, então estou de boa, né? Não. A gente pode entender de uma outra forma. A embriaguez com outras coisas. Com outras coisas. A gente pode encher nossa cara de um monte de outra coisa da vida. De dinheiro, de Instagram demais, de sexo demais, relacionamentos demais, tudo demais. Tudo que for demais nos embriaga, nos distrai, nos tira daquilo que a gente devia fazer. Que aí fica fácil só não beber, né? A maioria dos crentes não bebe. Mas tem outras formas de se embriagar. E é isso que esse servo mau faz. Mas tem um detalhe, gente. Jesus, ele deixa claro que uma coisa leva esse servo mau a fazer isso. É uma maneira de pensar. E a maneira de pensar do servo mau, qual é? O meu patrão vai demorar mesmo. Primeiro ele pensa, meu patrão está demorando. Então isso está falando de uma disposição do coração. Isso está falando de uma disposição da mente, de uma maneira de entender as coisas. E essa é a grande questão para nós. Quando nós esperamos a vinda de Jesus como alguém que pensa assim, ele vem, mas né? Deve estar, né? Está vindo aí, mas... Essa maneira de esperar vai nos tornando um tipo de servo, que é a palavra que o Fernando ama falar para mim, negligente. Acho que eu já ouvi umas 300 milhões de vezes, Vitor, não seja negligente. Vitor. Mas o tipo de disposição do coração que nós temos em relação à vinda de Jesus vai definir o tipo de servo que nós somos aqui. O servo mau, ele achava que talvez o Senhor nem voltasse. Ou que a volta dele seria demorada num tanto que ia dar para ele fazer um monte de outra coisa mais importante. O foco desse outro servo eram os seus próprios interesses. Os seus próprios deleites e os seus próprios prazeres. Porque, afinal, o patrão vai demorar mesmo. Gente, eu trabalho numa biblioteca. Eu sou tão tentado a ser esse tipo de trabalhador, falando profissionalmente, porque é um ambiente tão tranquilinho, tão de boa assim, que às vezes você pensa assim, eu vou meter um Netflix aqui. É verdade. E às vezes, o nosso coração como cristão, como servos de Deus é esse. Não é tão importante assim. Aí aquela frase, né? Deus sabe do meu coração. Ele sabe. Esse é o problema. Isso não devia ser conforto, devia ser um problema para você. Deus sabe do meu... Ele sabe mesmo o que você pensou, o seu sentimento, ele sabe. Então são duas posturas diferentes. Essa reflexão de Jesus está falando sobre espera e serviço. Jesus está correlacionando. Gente, existe uma correlação entre esperar e servir. Para Jesus, essas duas coisas estão juntas. E a ação do servo, ela vai mudar conforme o nível de esperar. Quanto mais eu espero, mais eu desejo trabalhar. Quanto menos eu espero, menos eu desejo trabalhar. Jesus está falando dessa lógica. O primeiro servo esperava muito. Ele estava achando que o patrão estava ali, assim, já ali na esquina para virar. Então ele ficava trabalhando. O outro servo achou que o patrão não voltava. Então
perna pro alto e alegria e negligência, né, Fernando? Você consegue entender isso? Como uma coisa está ligada à outra? Aqueles que esperam de forma fiel trabalham para o bem do reino e para a glória de Deus. Mas os infiéis buscam seus próprios interesses e são negligentes com a obra de Deus. Então quando você canta assim, Maranata, nós te esperamos, Jesus. Estamos te esperando. É bom pensar se de fato estamos esperando. Ou se a gente só está como aquele crente que diz, volta logo, Jesus, para destruir toda essa maldade aí. Porque eu sou bonzinho e você vai me levar para o céu e vai acabar com todo o mal que tem. Não é esse tipo de espera, gente. Se você não trabalha pelo avanço do evangelho, pelo reino de Deus, para edificar a igreja, para a glória de Deus, você não está esperando Jesus. É simples. Então, talvez, você que acha que está esperando Jesus, talvez você não esteja esperando a volta de Jesus. Porque você vive como alguém que não espera a volta de Jesus. Não é só falar, não é só querer acabar com o sofrimento, com a dor, com a doença. Isso todo mundo quer. Quem não quer? Até o ateu quer. Você perguntar para um ateu, você queria que toda a dor, toda a guerra, todo o problema do mundo acabasse agora? Ele ia falar, oxe, estala o dedo e faz. Quando um cristão canta Maranata, ele está querendo dizer que a sua vida, a forma como ele vive é a de alguém que está apressando a vinda de Jesus e fundamentando os alicerces do seu reino. Para a gente finalizar, vamos para Mateus 25. Aqui a gente ainda está no mesmo contexto. Jesus está contando várias parábolas sobre a sua vinda. Mateus 25, no versículo 14. Jesus mais uma vez vai falar sobre o reino de Deus ser comparado a um patrão e aos seus servos. Jesus continuou. O reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. Ele lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro, deu 500 moedas. Ao segundo, deu 200. E ao terceiro, deu 100. E então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo que havia recebido 200 moedas, conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de conta com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500 moedas, dizendo: o Senhor me deu 500 moedas. Veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então, o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: o Senhor me deu 200 moedas. Veja, aqui estão mais 200 que eu consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou.
fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você devia ter depositado o meu dinheiro no banco e quando eu voltasse, o receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: tirem o dinheiro dele e deem ao que tem 1000 moedas, porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que não tem será tirado dele. Joguem fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Irmãos, é a mesma premissa. Jesus, com essa parábola, está dizendo para nós que Ele confiou a nós, seus servos, o Evangelho. Ele confiou a nós dons e talentos. E o que Ele espera de nós, como aqueles que esperam, porque o patrão também foi viajar, e os empregados tinham que esperar o seu retorno. Os servos bons e fiéis foram aqueles que pegaram o que lhes foi dado e multiplicou, ou seja, trabalhou, serviu, colocou a mão na obra e fez e multiplicou. Esses são os servos bons e fiéis. Isso se aplica a nós. Jesus está falando da gente. Jesus não está falando daqueles homens. Isso é uma parábola. Jesus está falando para nós. Não é para o irmão do lado. Não é para aquela pessoa que você pensou. Não, é para você, é para mim. Jesus espera algo de nós. E talvez você possa pensar: nossa, mas esse patrão também, que exagero. Para que fazer isso aí? Para que tanta ignorância? Irmãos, esse contexto aqui, ele não está falando só sobre alguém ser um pouco irresponsável. Para aquele contexto, Jesus está falando de alguém que confiou bens. Pensa você entregar dinheiro a alguém, entregar, sei lá, sua propriedade, deixar a pessoa, sua família aos cuidados de alguém, e quando você chegar, aquilo está destruído. A gente já não quer... Meu Deus, eu vou ficar quieto. A gente tem dificuldade de emprestar as nossas coisas, gente. Com receio já, né? Aqui, entre os amigos aqui é uma briga para emprestar livro. É uma desconfiança para emprestar um livro. E eu não julgo, porque às vezes a gente não devolve mais, né? Ou perde, talvez. Entendeu? Mas você entende? Imagina Deus. O que Jesus está dizendo é que Deus espera de nós uma postura responsável. E não só responsável no sentido de cuidar. Ele quer que a gente desenvolva. Gente, a salvação, ela é desenvolvimento. A gente precisa desenvolver a nossa salvação. Esse negócio de, a salvação é individual, tá certo em partes, mas a salvação foi feita para ser compartilhada. O que Jesus está falando nessa parábola é que nós precisamos pregar o evangelho com tudo que nós temos. Tudo que nós temos, tudo que somos, tudo que sabemos, precisa apontar para o avanço do evangelho e do reino de Deus. Porque Deus confiou essas coisas a nós. Tem um pregador, se eu não me engano, esqueci de pesquisar quem era mesmo. Eu acho que é Charles Spurgeon, que é conhecido como o príncipe dos pregadores do século XIX, na Inglaterra. Eu acho que foi ele que disse isso, eu não vou afirmar com certeza. Ele tinha o hábito de fumar charutos. Gente, para a época, em tese, era comum, não era mal visto. E tinha pouco conhecimento sobre o quanto isso fazia mal também.
Não estou defendendo ele, tá? Estou só explicando por que ele tinha essa prática. E ele morreu, em tese, relativamente jovem. Acho que ele morreu de tuberculose, se não me engano. Mas ele diz uma frase interessante. Ele fala assim: Deus me deu o cavalo, que é o corpo dele, e a mensagem. Eu matei o cavalo e agora não posso carregar a mensagem. Isso se aplica para tudo que nós temos na vida. O Senhor te deu recurso, te deu saúde, te deu dons espirituais, te deu dons naturais, e todos eles precisam apontar para a glória de Deus. Todos eles precisam apontar para o avanço do reino de Deus e do evangelho. A forma como lidamos com isso é que vai dizer o quanto o evangelho vai avançar através de nós. E não adianta falar assim: não, mas se eu preguei para uma pessoa, tá bom, Deus já está feliz. Você não sabe. Talvez, e Deus tem expectativas maiores sobre você, porque Ele é seu criador e seu dono. Ele tem direito de ter a expectativa que Ele quiser sobre você. Então, mas a gente sempre presume que Deus sabe do nosso coração. Irmãos, nós precisamos entender que existe um encargo sobre nós, sobre nossas vidas. E que Deus anseia algo, e que Deus recompensa. Algumas pessoas falam assim: não, mas eu não amo Deus por aquilo que Ele pode me dar. Não, você ama também Deus por aquilo que Ele pode te dar. Também está tudo bem. A Bíblia diz que Deus abençoa e Ele é galardoador daqueles que o buscam, que o amam, que trabalham em prol daquilo que Ele deseja. Sim, Deus vai te dar recompensas. Além da salvação, que ninguém aqui merecia, o Senhor vai nos dar galardões eternos, conforme nós merecemos, porque Ele é justo. Ele sabe o que cada um de nós merece. Ele é o único capaz de recompensar de forma justa, honesta. Se tem alguém que você pode esperar ser recompensado de alguma forma, é Deus. Então nós podemos trabalhar ansiando, dizendo: Senhor, queremos ser fiéis ao seu reino, ao seu evangelho. Queremos cumprir aquilo que foi confiado a nós, porque sabemos que você é justo, fiel, você não mente, você é bom. Nessa parábola, gente, o servo mau que enterra os dons e não faz nada, ele tem uma visão sobre o Senhor. Foi o que eu falei: conforme você espera, é conforme você vai fazer. O que ele pensa sobre o Senhor? Você é um homem severo, que colhe aonde você não plantou. Ou seja, o servo tem uma visão equivocada acerca de quem o seu Senhor é. Muitas vezes nós deixamos de servir a igreja, servir nossa família, cuidar das coisas que temos, servir o reino de Deus, pregar o evangelho, porque a nossa visão sobre Deus é equivocada. Pensamos mal sobre Deus. Achamos que não vale a pena pregar o evangelho. Achamos que não compensa. Achamos que Deus nem deve ligar tanto. Não, e também eu prego e as pessoas nem ligam. Deus, eu oro e Deus não cura. Eu oro e Deus não faz. Eu ajudo e Deus não me dá nada. Rapaz, vou dizer o que você merecia, viu? Deixamos de fazer porque temos visões equivocadas sobre quem Deus é. Quando você não serve a igreja de Deus, quando você não serve as pessoas, quando você não prega o evangelho, quando você não cuida do órfão e da viúva, isso não fala sobre Deus, isso fala sobre você. Tem um pecado, gente, que eu acho aceitável, e isso é errado, tá? E que muitos de nós achamos aceitável, porque nós temos a escala de pecados, né? Esse aqui é um BOzão, esse aqui dá para passar, que é o pecado da preguiça. A gente age como se a Bíblia não dissesse nada sobre ser preguiçoso. A gente age como se as Escrituras
não corrigissem as pessoas preguiçosas. Mas o que o Senhor fala, o patrão fala sobre o seu servo é servo mau e preguiçoso. Você já leu Provérbios? Mas achamos que tá tudo bem não ir para o culto hoje. Tá de boa. Tá precisando de ajuda em alguma coisa da igreja? Não, tá tudo bem. Outro irmão vai se candidatar. Não, tá tudo bem. Não. Para quê? Dentro de casa, não, minha esposa lava a louça, tá de boa. Tá. Não, o outro vai fazer. É sempre nessa, né? Deixa que eu deixo. É o famoso deixa que eu deixo. Irmãos, isso é pecado. Isso é sério. E eu queria ser só um pouquinho mais enfático. Se você acha que isso não tem a ver com comprometer a sua salvação, você está muito enganado. A Bíblia diz em Tiago que a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, por mais que não sejam as suas obras que vão te salvar, são as suas obras que dizem se você é salvo. Então, a sua negligência diz se você está no inferno ou se você está no céu. A sua irresponsabilidade diz se Jesus já te encontrou ou não. Não é que, não, então eu vou trabalhar que aí eu vou ser salvo. Não é, você foi salvo e por isso você trabalha. Entendeu? Porque preguiça é coisa de gente não salva. Egoísmo é coisa de gente não salva. Irresponsabilidade, negligência é coisa de gente não salva. No reino de Deus, como Jesus falou, ele é formado de pessoas que servem. Ou seja, os salvos são servos. Em Tiago 2,14, não precisa abrir para a gente não esticar, ele diz isso. Você é salvo, então revele isso através das suas obras. Irmãos, nós precisamos de uma igreja, e aqui eu estou falando individualmente de nós, de pessoas que querem servir. De pessoas que são felizes e satisfeitas em Cristo a ponto de servir outras. Tanto eu tenho e tanto eu quero dar. Esse precisa ser o nosso pensamento. Tanto Jesus me deu, tanto eu posso entregar. É essa certeza. Se nós não tivermos esse tipo de coração e pensamento e convicção, pode ter certeza, essa igreja morre. Essa igreja acaba. A responsabilidade dessa igreja está cheia, se essa é a nossa expectativa, é sua. Não é do Fernando, não é do Cláudio, não é minha, não é da Leandra, não é do Miro, é sua. A responsabilidade das pessoas da sua casa conhecerem a Jesus é sua. A responsabilidade das pessoas na sua faculdade, na sua escola conhecerem a Jesus é sua. E como eu faço isso na prática? Servir a igreja de Cristo. Gente, se põe à disposição para servir. A gente precisa de um... Quem foi que deu a ideia do Ministério de Boas Ações? Como é que é o nome? Ações Sociais. É. Foi você? Ixi, Fernando. Então você já é o primeiro membro, né? Não, é sério. É esse pensamento. E que eu não duvido nada que o Fernando seria o primeiro membro. Gente, a igreja está precisando de intercessores, de levitas que queiram realmente estudar música e aprender, né? Porque precisa. De pessoas que pregam. De
pessoas que evangelizam. A igreja está precisando. Ou você só quer ficar aí esperando Jesus voltar? Ai, que gostoso esperar Jesus voltar. A gente precisa pregar o evangelho, gente, nas nossas casas, nas escolas, no trabalho. A gente precisa cuidar do órfão, da viúva, dos marginalizados. A gente precisa cuidar do nosso lar, da nossa família. A responsabilidade. Sabe por quê? Ah, meu filho é um desviado, meu filho. Porque desde pequeno, o que a Bíblia diz? Ensina a criança no caminho que deve andar. E ela... Não estou dizendo, irmão, que a decisão dele vai ser no final, né? Não vou colocar esse peso sobre você também. A decisão final é do seu filho. Mas você precisa ter no seu coração a convicção de que eu fiz o que eu podia. Eu dei tudo que eu tinha. Você é responsável por evangelizar seu marido, sua esposa, seu filho, seus irmãos, seus sobrinhos. É você. Você precisa servir eles. Você precisa amar eles. Afinal, você é um trabalhador. Cuidar do seu corpo, da mente, do espírito. Gente, eu fiquei ruim esses dias, bem travado assim. Nossa, eu nunca me tornei alguém tão responsável agora com a minha saúde. A Rafa não me aguenta mais. Para mim tudo tá sujo, tudo tem que limpar, não, vai a bactéria, o vírus, eu tô hipocondríaco. Mas de verdade, eu preciso cuidar do cavalo que o Senhor me deu. Para que eu possa carregar a mensagem. Eu preciso cuidar da minha mente. Eu preciso cuidar da minha vida espiritual. Gente, Deus está fazendo em nós um trabalho e através de nós um trabalho. Não tem como Deus trabalhar com peça completamente destruída. Ele até faz, né, milagre, porque Ele é Deus. Mas vamos cooperar. Essas são formas práticas de sermos trabalhadores. Gente, tudo que temos é para a obra de Deus, para o plano de Deus na terra. Tudo que temos e que somos. Então fica a reflexão. Qual tipo de servos temos sido? Porque não adianta só ser servo. Você pode ser um servo bom e fiel. Você pode ser um servo mau e infiel. E que grande pena ser esse tipo de servo, porque é uma perda de tempo. Como o Senhor disse, você será lançado junto com os hipócritas, os falsos. Amém? Se coloque de pé. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pela sua palavra. Pai, te agradecemos pela sua presença em nosso meio, Senhor. Como igreja, nós pedimos que a sua palavra caia como uma semente em terra fértil, Senhor. Que o nosso coração seja um lugar onde o seu evangelho possa frutificar, Senhor. Que o nosso coração seja um lugar onde a sua palavra vai dar bom fruto, Senhor. E multiplicar. Nós pedimos para que tudo que foi dito aqui, ministrado aqui pelo seu Espírito, Senhor, não seja roubado pelo inimigo, Senhor. Mas que nós venhamos reter tudo aquilo que aprendemos, Pai. Que a sua igreja seja edificada conforme a sua vontade, doce Espírito. Nós pedimos, ministra corações aqui essa manhã. Encontra corações aqui essa manhã, Senhor. Que cada um de nós tenha a convicção de que essa palavra é para mim. Não para o outro, Senhor. Para mim. Gera em nós pessoas semelhantes ao seu Filho, Senhor. Que nós sejamos como Cristo foi, um servo bom e fiel, um servo bom e sofredor, um servo bom e obediente a Ti, Senhor. Encontre em nós uma igreja de servos que esperam a sua vinda, trabalhando pelo bem do seu reino, pela sua fama, pela sua glória, Senhor. É o que nós te pedimos. Edifica a sua casa nessa manhã, Senhor.
Que nós sejamos, Pai, encontrados esperando o Senhor de forma fiel e digna. É o que nós te pedimos, Senhor. Nos leve em segurança para casa, nos dê um bom domingo, Senhor. Que nós possamos manifestar a sua luz em tudo que fizermos ainda hoje, Senhor. Nós pedimos, Pai, encontra em nós servos bons e fiéis. É em nome de Jesus, Senhor, que nós te oramos, te pedimos e te agradecemos, Pai. Amém. Vá em paz. Que Jesus esteja com vocês. E boa semana, hein? Amém.